Em um ringue de boxe clandestino, Post, que se autodenomina Carter, domina um adversário muito maior, alcançando sua sexta vitória. A atmosfera muda drasticamente quando Dalton tira o capuz e toda a empolgação deixa imediatamente o rosto de Carter. O vencedor leva tudo e Carter se retira da luta. Irritado com a perda de $500, um bandido esfaqueia Dalton. Sem se deixar abater, Dalton permanece de pé, incorporando o comportamento estoico de um sigma masculino. O bandido não pensou direito. Enquanto Dalton cuida de seu ferimento, Frank se aproxima dele. Ela o reconhece e lhe confidencia que é a proprietária de uma casa de estrada assolada todas as noites por bandidos, sem nenhuma polícia para ajudar. Frank propõe contratar Dalton como segurança, oferecendo $5.000 por semana. Apesar da oferta, Dalton não demonstra interesse. Ele está farto de sua vida e decide que essa passagem de nível é um bom lugar para acabar com tudo. Ele reconsidera rapidamente, mas seu carro não dá partida e o trem bate nele, que mal sobrevive. Talvez a oferta de franquias não seja tão ruim, afinal. Quando finalmente chega à casa de estrada, que literalmente se chama The Roadhouse, o garçom Billy reconhece imediatamente Dalton, que é uma espécie de celebridade. Como não há ninguém por perto, ele diz à garçonete que o lugar parece silencioso, e ela solta uma risada. Naquela noite, começa uma briga e as pessoas jogam garrafas e copos aleatoriamente, envolvendo até mesmo o artista ao vivo. Dalton continua a não se envolver. Uma gangue de motoqueiros entra e o barman percebe imediatamente que isso significa problemas. Eles começam a saquear o local e Dalton finalmente intervém. Eles se recusam a sair e continuam destruindo o local, quando Dalton começa a caminhar em direção às suas motos, atraindo a atenção deles. Do lado de fora, ele lhes oferece uma chance de recuar e chega a perguntar a que distância fica o hospital, antes de começar a dar tapas em todos eles, um por um. Ele se esquiva de todos os socos e termina a luta com facilidade. Dalton não suou nem um pouco e pede o carro de Frank, levando os motoqueiros para o hospital mais próximo. Enquanto Dalton se afasta, uma enfermeira, Ellie, o chama de idiota furioso e o agradece sarcasticamente por encher o pronto-socorro de idiotas irresponsáveis, quando ela percebe que ele está sangrando e se oferece para fazer um curativo. Aparentemente, a fita adesiva não funcionou. A enfermeira lhe pergunta se ele ganhou a luta e Dalton responde que ninguém nunca ganha. Quando ele sai do hospital, alguns rapazes já estão olhando para ele como um problema em potencial. Na Rua 12, Frank dá a Dalton o pagamento da semana e o deixa ficar em sua casa flutuante, avisando-o para tomar cuidado com o crocodilo. A propósito, o nome da casa flutuante é The Boat. Dalton sonha com sua última luta pelo título mundial dos pesos médios do UFC, na qual ele era o desafiante, até que a garçonete o acorda. Ela lhe trouxe o café da manhã e conta como Rua 12 já passou por vários seguranças e espera que seja diferente com ele. A caminho da livraria mais próxima, a reputação de Dalton o precede, os moradores locais falam sobre seu recente triunfo sobre uma gangue de motoqueiros. Seu objetivo na livraria é usar o computador. De repente, surge um tumulto, uma loja próxima é assaltada. A funcionária da livraria, Charlie, se arma com um porrete e ameaça espancar os motoqueiros se eles não forem embora. Eles a provocam, mas quando Dalton aparece, ele os lembra de suas limitações. Aos poucos, Dalton começa a se enturmar e a fazer amizade com todos. Enquanto isso, em um barco, o líder dos motoqueiros, Brandt, está fazendo a barba em águas agitadas e se pergunta por que todos são tão estúpidos ao seu redor, não conseguindo fazer seu trabalho corretamente. Ele contratou os motoqueiros para afugentar as pessoas dos negócios locais, mas Dalton está tornando isso problemático. No Rua 12, começa outra briga por causa de gostos musicais e Dalton ensina algumas técnicas a Billy, dizendo-lhe para se afastar quando ele sacar uma faca. Billy interrompe a briga e faz exatamente como Dalton o instrui, mas intervém ele mesmo no segundo round. Ele deixa Billy cuidar do resto. Dalton notou que um dos funcionários, Reef, tem cicatrizes nos nós dos dedos, imagina que ele é um boxeador e o contrata como parceiro de Billy para ajudá-lo a manter a Rua 12 em ordem. Menos trabalho para Dalton. Ao ajudar um bêbado a encontrar uma saída segura, Dalton percebe que há uma gangue de motoqueiros do lado de fora, prometendo voltar. Dalton continua a ter pesadelos com sua carreira no UFC, quando não tinha medo de dar socos ou de fazer alguém passar mal. Um grande contraste com o modo como ele é agora. Mais uma manhã no Rua 12, onde Dalton encontra Ellie novamente. Ele se pergunta por que as pessoas são tão agressivas por aqui. Dalton cria laços com Ellie, chegando a dizer que são mais do que apenas amigos. Depois de receber seu pagamento por mais uma semana, Dalton decide caminhar até a casa de barcos quando ouve um carro vindo em alta velocidade em sua direção. Ele consegue se esquivar por pouco. Mas não termina aí, o carro dá ré e joga Dalton, juntamente com o caminhão, para fora da ponte. Dalton sobrevive e, quando retorna ao seu galpão, Dale, o líder da gangue de motoqueiros, está esperando por ele com uma arma. Dalton empurra a mesa, quebrando os joelhos de Dale e jogando-o na água. Ele quer resolver a questão pacificamente, mas acontece que Frank não estava brincando sobre o crocodilo, o que deixa Dale em pedaços. Pela manhã, a polícia procura o corpo, mas um morador local diz que os crocodilos escondem sua comida e que não o encontrarão.
Na biblioteca, Charlie lhe mostra um mapa da The Roadhouse e, para Dalton, algo não bate certo. Do lado de fora, um homem o ameaça para que entre em um carro e encontre seu chefe Brandt, mas Dalton não se intimida, dizendo que sem o dedo indicador ele não conseguirá segurar a arma. O homem tenta, mas Dalton o adverte. Se Brandt quiser encontrá-lo, ele trabalha no Rua 12 todas as noites. No Rua 12, Dalton questiona Frank sobre o motivo de Dale estar tão obcecado pelo local, mas ela lhe diz para não dar muita importância ao fato, pois isso provavelmente faz parte do território. O homem com o dedo quebrado relata a Brandt que não conseguiu resgatar o segurança. Os sonhos de Brandt estão lentamente desmoronando por causa de um segurança, quando, de repente, seu pai liga para ele da prisão, mas antes que Brandt possa falar com ele, ele joga o telefone fora e diz ao homem do dedo quebrado para trazê-lo de volta. Enquanto isso, Gregor M.C. Connor, depois de uma noite divertida, também recebe uma ligação do pai de Brandt, pedindo a Knox que compense os erros de seu filho. Ele está pronto para partir imediatamente. Eli surpreende Dalton com o barco de seu ex-namorado e o leva para um passeio no meio do mar, seu local favorito para piqueniques. Quando Dalton menciona que teve problemas com um certo Brandt, Eli lhe revela que ele vem de uma família rica e possui uma parte significativa das terras locais. Eli pergunta sobre a vida particular de Dalton e ele hesita, dizendo que não quer conhecê-la. Mas ela já sabe o que aconteceu no passado dele e não tem nenhum problema com isso. O reservado Dalton finalmente deixa seu pequeno Billy sair. Enquanto isso, Knox finalmente chega à cidade. Ao estacionar seu Fevavi, ele lhes diz que não há sanduíches suficientes para ele. Quando Brandt retorna, Knox lhe dá uma boa bronca do pai, alegando imediatamente que é o dono do lugar e que quer compensar seus erros e o problema com o segurança. De alguma forma, Brandt consegue convencer Knox a lhe dar outra chance de lidar com Dalton. Quando Eli leva Dalton de volta para sua casa, os policiais estão esperando para interrogá-lo sobre seu envolvimento no incidente com Dale na outra noite. Na delegacia, o xerife avisa Dalton para deixar a cidade, caso contrário, eles terão problemas. As respostas espirituosas de Dalton irritam o xerife e eles o tiram do carro, batem nele e o mantêm sob a mira de uma arma, quando, de repente, Eli chega e dá um tapa no velho. Eli dá uma carona a Dalton e revela a ele que seu pai e o velho de Brandt eram bons amigos. Mas depois que ele foi preso, o xerife começou a trabalhar para Brandt. Enquanto tudo isso acontece, Brandt está a caminho para causar danos à biblioteca. Depois que Dalton retorna para seu turno da noite no Rua 12, Brandt finalmente o visita. Ele sabe que Dalton não pode ser ameaçado ou comprado. Ele também sabe sobre seu passado, pois encontrou no YouTube a última luta de Dalton, na qual ele matou seu oponente em um cage do UFC. Agora a situação deles é semelhante, ele venceu a luta, mas não pode recuar. Dalton sorri, mas fica claro que ele tocou em um ponto sensível. Brandt finalmente deixa Knox à vontade, toda a gangue de motoqueiros está aqui. Knox entra, declara que este lugar é dele e começa a destruir tudo. Ele encontra uma garota e a rouba debaixo do nariz do homem dela. Billy e Ref notam seu comportamento incomum e, quando ele começa a aterrorizar o grupo, tentam impedi-lo, mas ele nocauteia Billy, enquanto é contido por 3 homens, nocauteia Ref também. Com 2 dos seguranças nocauteados, começa uma verdadeira briga de bar. Dalton só queria tomar seu café. Knox canta ameaçadoramente para Dalton, revelando que só veio aqui por causa dele. Knox começa com um pequeno conselho para Dalton: nunca deixe ninguém chegar tão perto. Os dois começam a se enfrentar, com Knox tendo uma ligeira vantagem, não apenas em termos de músculos, mas também em termos de força de trabalho. Dalton se torna um saco de pancadas para Knox, até que seus 2 filhos intervêm. Knox o força a sair e Dalton, maltratado, levanta-se calmamente e vai embora enquanto Eli e a polícia chegam. Infelizmente, o bar foi completamente destruído. Dalton arruma a casa de barcos e Frank finalmente confessa. Brandt quer construir um resort e ela é o último obstáculo que o impede de conseguir o que quer, mas ele não vê isso como um problema seu. Ele admite que tem medo, mais do que ela jamais entenderá. Brandt é informado de que Dalton ainda está vivo, enquanto olha silenciosamente para o plano de seu resort. Enquanto Dalton se dirige ao ponto de ônibus, ele vê a estante queimada de Charlie e é informado pelo corpo de bombeiros que uma ambulância levou Charlie e seu pai para o hospital. Charlie foi a pessoa que o acolheu na cidade, então ele decide que não pode deixá-la assim. Dalton vai até a casa de Brandt e avisa um de seus homens que eles não deveriam ter cruzado a linha antes de quebrar o osso hioide em sua garganta. Ele não conseguirá mais respirar. Dalton revela o que ele teme. O que acontecerá quando alguém o pressionar demais? Quando um dos motoqueiros vê Dalton colocar o homem na van, ele imediatamente revela onde e quando Brandt terá um encontro, com muito dinheiro em jogo. Dalton descobre um dos policiais corruptos e o nocauteia. A mala está cheia de dinheiro, o suficiente para uma vida inteira. Ele incrimina o policial pelo assassinato e o nocauteia novamente. Depois, por meio de um telefone público, ele liga para a polícia e para o noticiário no local. O pai de Eli chega para falar com Dalton no momento em que ele está terminando os explosivos, dizendo que Brandt levou Eli e promete matá-la se Dalton não devolver o dinheiro.
Tudo isso parece um pouco obscuro para Dalton, mas ele concorda em se encontrar com o dinheiro, caso a ameaça seja real. Dalton pega o barco bem debaixo do nariz do ex-namorado de Ellie, que, por sinal, é um policial. Knox faz uma entrada poderosa na propriedade de Brand, mas não há ninguém lá. Ao chegar ao barco de Brand, o xerife está confortavelmente sentado, pois sua filha foi sequestrada. O xerife revela que isso é uma mentira óbvia, até que Brand admite que realmente a sequestrou. Brand só quer seu dinheiro e está farto do fato de Dalton estar sempre atrapalhando. De repente, o psicopata Knox surge no horizonte e Dalton aproveita a oportunidade para detonar seus explosivos. Usando isso como distração, Dalton procura por Ellie. Ele a encontra trancada em um quarto, no momento em que a janela se abre para a pressão. Os dois nadam para fora e Dalton se envolve em uma luta na água. Ellie consegue entrar em um dos barcos, mas Brand já está lá, tomou-a como refém e está indo para a Rua 12 para destruí-la, enquanto Knox se diverte com Dalton. De alguma forma, Dalton consegue entrar no barco e, quando Knox está prestes a atacar, ele gira o barco e o derruba. Brand gira seu barco, visando a uma colisão direta com Dalton, que milagrosamente cai no barco de Brand. Enquanto Ellie e Brand lutam, Dalton intervém e derruba Brand. O barco vira na Rua 12, mas Ellie e Dalton conseguem escapar bem a tempo. Infelizmente, Brand sobrevive e Dalton está pronto para acabar com tudo de uma vez por todas. A tentativa de Brand de pegá-lo com um arpão de pesca fracassa, sua única linha de vida se foi. Quando Dalton o derruba, entra em cena o tenaz Knox. Vamos para o segundo round, desta vez, é uma luta justa, sem desculpas. Dalton se mantém firme, mas Knox sempre consegue acertar mais um ou dois socos. Dalton prendeu Knox em uma chave de cabeça, mas de repente Knox conseguiu lhe dar um soco no estômago e, quando se preparava para dar o segundo soco, Brand gritou para Knox matá-lo. Mas Knox fica irritado e se livra de Brand. Dalton então tem tempo para se recompor e começa a penetrar em Knox com bastões de madeira, acabando por matá-lo. O xerife entra e diz a Dalton que o protegeu, mas que ele deve ir embora. Pelo menos Frank tem uma visão positiva das coisas, a situação tem solução. O ônibus de Dalton finalmente chegou, mas quando o pai de Charlie encontra a pasta com o dinheiro e quer agradecê-lo, ele já foi embora. A Roadhouse agora está indo bem. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se.